décimo. Ok, vamos à leitura, por favor. Bruno Roberto Pereira dos Santos, 140. Ok, meus irmãos e irmãs, depois vocês vão abraçar bastante, né? Vamos continuar aqui com a leitura. Bruno Roberto Pereira dos Santos, 140. Ideide Aparecida Gomes de Brito Torres, 116. Roberto Alves de Souza, 111. Nelson Magalhães Furtado, 108. André Luiz de Carvalho Nunes, 106. Marcos Antônio Garcia, 100. Hélio de Oliveira, 69. Elizabeth Altino, 56. Flávio Trindade Antunes, 35. Nivaldo Francisco Dias, 24. Maximiliano Miller, 23. Wesley Soares do Nascimento, 22. Evander Ferreira de Macedo, 18. Margarida Fátima Souza Ribeiro, 12. Bruno Fernandes Soares, 10. Clemir José Chagas, 10. Eduardo Villanova, 9. Elisângela Lima da Silva e Fran, 9. Jonadab Domingues de Almeida, 9. Marcílio Gonçalves Pereira Filho, 9. Biratã Silva, 7. Reinaldo Carvalho, 6. Sérgio Nascimento, 6. Bruno de Oliveira Saab, 5. Natanael Pereira do Lago, 5. João Coimbra Filho, 4. Luciana Soares Rego, 4. Cristiane Capelete, 2. Eber Borges, 2. Fernando César, 2. E a fidelidade. Paulo Rangel, 2. Fábio, 1. E agora abandonaram o bispo. Ok, declaro o eleito Bruno Roberto. Vamos ao 12º escrutínio. Nós queremos então, irmãos e irmãs, neste ato de culto, manifestar a nossa gratidão a Deus pelo privilégio de participarmos desta escolha de pessoas para servirem a missão. Eu queria que os irmãos e irmã, na medida que eu chamasse, ficasse à frente. Bispo Adonias Pereira do Lago. Vocês podem descer lá, por favor. Bispo Paulo Rangel dos Santos Gonçalves. Bispo Fábio Cosme da Silva. Bispo Fernando César Monteiro. Bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos. Bispo Roberto Alves de Souza. Bispo André Luiz Carvalho Nunes. Bispa Ideide de Brito Gomes Torres. Bispo Marcos Antônio Garcia. Bispo Nelson Magalhães Furtado. Essa é a primeira fala que eles terão, né? Para este plenário que os e a escolheu. Então, eles terão um tempo aí regimental, nós estamos sem cronômetro, mas eles têm um tempo aí regimental de até 3 minutos para compartilhar as suas emoções e, ao mesmo tempo, né, manifestar ao plenário a sua gratidão. A paz do Senhor para a Igreja de Cristo reunida aqui. Eu me alegro de estar diante de vocês para poder agradecer a Deus pelo que Ele tem feito pela minha vida, pela trajetória da minha caminhada ministerial, que acaba, de alguma forma, sendo para mim motivo de gratidão
porque o Senhor sempre conduziu a minha caminhada segundo a vontade dEle, e eu sou aqui por causa da vontade dEle. Eu estava lembrando sobre aquele evento bíblico onde os discípulos no caminho de Emaús iam conversando e discutindo e reclamando porque frustrados, poxa, nós achávamos, nós pensávamos que ele seria o restaurador de Israel e agora ele morreu. E eles não sabiam até então que estavam conversando com o próprio Cristo. E Jesus começou a explicar para eles todas as coisas que haviam acontecido desde Moisés, passando por todos os profetas. Porque eles acreditavam piamente que a revelação de Deus através de Jesus se resumia exclusivamente àqueles 3 anos de caminhada de Jesus com seus discípulos. Mas Jesus estava ensinando para eles que tinham muitas outras coisas que estavam conectadas com o plano de Deus e eles não sabiam. Então, pensando nisso, no final dessa tarde, eu estava lembrando da minha vida, da minha história, como Deus me conduziu até aqui. E hoje eu posso olhar até então e reconhecer que tudo que aconteceu, Deus foi convergindo para que eu pudesse estar aqui agora, não apenas como bispo da igreja, mas servindo a Ele e servindo a pessoas. Eu estou vendo as manifestações de gratidão e eu acho que para minha mãe é um motivo muito significativo, depois de tantos concílios gerais que ela participa e já participou da igreja, poder estar presente em um que o seu filho é eleito bispo da igreja. E não apenas porque ela é minha mãe e está aqui como delegada a esse concílio, mas porque se eu olho para o texto lá dos caminhantes de Emaús e reconheço que todas as coisas que Deus faz convergem para o plano dele, eu preciso agradecer a Deus pela vida da minha mãe, porque eu lembro até hoje de um concílio local da nossa igreja. Eu tinha 12 anos, não, tinha 13 anos, e o meu pastor perguntou o seguinte: olha, eu estou querendo fazer alguns pontos de pregação aqui no bairro, e eu preciso saber quem é que vai disponibilizar a sua casa. E ele queria fazer segunda e quarta. Aí minha mãe já pulou na frente e pediu o dia da segunda, né? E depois ela pediu também a quarta-feira, porque tinha uma salinha perto da igreja que nós podíamos usar também para o ponto de pregação. Mal sabia eu que ela estava pedindo aquela oportunidade de ter um ponto de pregação da nossa igreja, lá em casa e na quarta-feira, nessa salinha, para que eu pudesse ter a oportunidade de pregar. Porque eu tinha feito o curso de pregadores mirins da minha igreja, é um dos diplomas que eu guardo com mais carinho, e ela queria que eu pudesse ter a oportunidade de pregar, porque ela sabia que na igreja, no tempo, talvez não fosse me dado tantas oportunidades. E eu comecei a pregar ali a palavra de Deus, e até hoje algumas pessoas, algumas ovelhas minhas me perguntam: mas pastor, por que você prega às vezes com os olhos fechados? Você fecha os olhos, parece que você está viajando. E é porque quando eu tinha 13, 14 anos, eu pregava às vezes para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha avó, para 2, 3 membros da igreja que iam lá, mas eu fechava os olhos para pregar, porque eu me imaginava pregando para 200 mil pessoas no Maracanã. Era como eu me sentia. Aquilo me impulsionava, me animava a pregar. Então, até hoje eu tenho mania, às vezes, de devagar na mensagem, fechar os olhos, porque eu me imagino pregando com 13, 14 anos, com o coração cheio de vontade de anunciar a palavra de Deus. E eu não posso, como os caminhantes de Emaús, achar, como eles acharam lá, que Jesus e a revelação de Deus se resumia só a 3 anos, morreu, acabou. Eu não posso achar como eles, eu tenho que olhar para toda a história e ver que Deus estava sempre lá. Então, eu não posso olhar para a minha eleição como bispo da igreja metodista e apenas me sentir honrado pelo voto que vocês me deram como igreja. Eu preciso olhar toda a caminhada que Deus foi forjando como pregador da palavra, como alguém que se importava sempre com pessoas, e eu devo isso à graça que Deus deu à minha mãe, por ter naquele dia levantado a mão e pedido uma oportunidade para que eu pudesse pregar na igreja. Então, eu sou agradecido por ela, pelo meu pai também, pela minha família, que sempre foi me animando e me forjando para ser um pregador e um ganhador de almas, e alguém que ama a igreja do Senhor Jesus. Sou agradecido à minha esposa, que amanhã vocês, se Deus quiser, conhecerão. Ela vai chegar aqui com o nosso 3º filho, mais novo, e o último, porque já cumprimos o nosso papel, né, de povoar a terra. Nós temos 3 filhos.
um de 15, um de 14, e o Tito, que veio depois de muitos anos, agora com 3 aninhos. Eu espero, eu acho, tenho quase certeza que ele vai animar um pouquinho esse concílio aqui, especialmente o coração da vovó e o meu coração. Mas, gente, para finalizar, eu me sinto realmente preparado para o trabalho que Deus tem confiado em minhas mãos. E isso eu não falo com nenhuma vaidade ou qualquer pretensão de parecer mais bem preparado que qualquer outra pessoa. Mas é porque se eu aceitei a indicação da igreja local, do distrito, da região, e se eu deixei que o meu nome viesse a ser apreciado por esse plenário, é porque, de fato, eu olho para trás e vejo que Deus foi me forjando como um cuidador de almas. E como eu falei no concílio de 2016, eu nunca soube, porque Deus nunca tinha me falado se Ele queria que eu fosse um apacentador de uma igreja local ou então de uma região. Mas Ele me prometeu ser pastor. 5 anos depois, Ele está confirmando para mim que por esse tempo, Ele quer que eu seja então um apacentador, um pastor de uma região. Então por isso eu me sinto preparado, não me sinto completo. E por não me sentir completo, eu encerro dizendo que, como Maria, todas as vezes que eu me sentir incapacitado para alguma coisa que Deus quiser fazer, eu vou fazer e vou sempre desafiar a igreja que o Senhor colocar nas minhas mãos a fazer o seguinte: Senhor, desça sobre mim o teu Espírito, para que o Senhor possa me acolher com as suas asas, porque eu não sei como fazer. Maria acolheu a revelação de que seria mãe e ela disse, tudo bem, legal ser mãe do Espírito Santo, oba, que bom. Mas depois caiu a ficha, ela falou, mas como que eu vou ser mãe se eu nunca tive nenhum conhecimento sexual com homem algum? E o anjo disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas asas. E eu me coloco assim diante de Deus e quero ser um inspirador onde Deus e a igreja me levar para dizer que quando nós não soubermos fazer, Deus descerá sobre nós o seu Espírito Santo e nos acolherá com as suas asas. Muito obrigado, igreja do Senhor. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez. E assim, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre sou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Eu quero convidar os familiares dos bispos e da bispa a estarem aqui à frente também. Cantemos mais uma vez, Nelson. Quanta coisa tenho feito
Para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar Eu disse sim, eu disse sim. Ressoa em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Estenda a sua mão na direção dos nossos bispos e bispas, família. Declare a bênção do Senhor sobre estas vidas. Ó Deus, ó Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos bispos, da bispa que foram eleitos e reeleitos para carregar o encargo da igreja durante o próximo quinquênio, e que o Senhor traga sobre eles a unção, a graça, o poder e a sabedoria necessária para essa condução, que a igreja possa respeitá-los e respeitá-la como autoridade que vem sobre nós pela tua escolha. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um deles e dela, para honrar e glorificar o teu nome. Em Cristo Jesus, nós oramos e os abençoamos. Amém. Que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, possa guardar a vida, mentes, corações, em Cristo Jesus. E que esta bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja na vida, no ministério episcopal destes teus filhos, da tua filha,
de suas famílias, de suas regiões eclesiásticas, de cada igreja local. E que esta bênção que é tua, Senhor, permaneça sobre eles e ela, e sobre todos e todas nós, agora, amanhã e pelos séculos sem fim. Amém. Irmãos e irmãs, nós queremos fazer um ato de dedicação e de envio, anunciando, em acordo com o artigo 106, inciso 4 dos cânones da Igreja Metodista, o Colégio Episcopal, no uso de suas atribuições, vem apresentar as designações dos bispos e bispas, eleitos e eleitas neste 20º Concílio Geral, para o próximo exercício eclesiástico nacional. Primeira região eclesiástica, Paulo Rangel dos Santos Gonçalves. Segunda região eclesiástica, Nelson Magalhães Furtado. Terceira região eclesiástica, Marcos Antônio Garcia. Quarta região eclesiástica, Bruno Roberto Pereira dos Santos. Quinta região eclesiástica, Adonias Pereira do Lago. Sexta região eclesiástica, Fernando César Monteiro. Sétima região eclesiástica, Roberto Alves de Souza. Oitava região eclesiástica, Ideide Aparecida Gomes de Brito Torres. Nona região eclesiástica, Fábio Cosme da Silva. Região missionária do Nordeste, André Luiz de Carvalho Nunes. A mesa ficou assim constituída, a mesa do Colégio Episcopal. Presidente, Adonias Pereira do Lago. Vice-presidente, Roberto Alves de Souza. Secretário, Bruno Roberto Pereira dos Santos. Coloco, então, como nos orientam os cânones, para homologação deste plenário. Os irmãos e irmãs que são favoráveis, queiram dizer sim. Os irmãos e irmãs que são contrários, queiram dizer não. Vamos ficar em pé. Estenda a sua mão. Oremos, irmãos e irmãs. Pai, nós oramos, refletimos e designamos e entendemos, ó Pai, que no discernimento da igreja manifestamos a Tua vontade. Portanto, louvamos pela vida do bispo Paulo Rangel, como líder da primeira região, pela vida do bispo Magalhães, como líder da segunda região, ó Pai, pela vida do bispo Marcos Garcia, liderando a terceira região, pela vida do bispo Bruno Roberto, liderando a quarta região, pela vida do bispo Adonias, liderando a quinta região, pela vida do bispo Fernando, liderando a sexta região, pela vida do bispo Roberto, liderando a sétima região, pela vida da bispa Ideide,
liderando a 8ª região, ó Pai, pela vida, Senhor, do Bispo Fábio, liderando a 9ª região, e pela vida do Bispo André, liderando a Rêmina, ó Pai, que sobre eles venha, Senhor, a Tua graça, sobre eles venha, Senhor, a Tua força, sobre eles, Senhor, venha a Tua autoridade, que a palavra deles seja forte, não na sua própria força, mas na força daquele que os enviou para essas regiões, ó Pai. Que os pastores e pastoras sejam abençoados, orientados, e que a membresia da igreja se alegre, Senhor, na vida desses líderes e dessa líder, ó Pai. Nós os abençoamos com alegria e na convicção de que Tu estás fazendo a Tua vontade nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Presença Santa, vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder. Te adoraremos com Tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença Santa, vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder. Te adoraremos por Tua presença aqui, e que renovará aos nossos corações. Louvado seja o Senhor. E que renovará, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.